nessa noite, mas eu quero trazer uma palavra, irmãos, bem motivadora para você nessa noite. Amém? Uma palavra bem para a gente poder se motivar. Abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo está falando da soberana vocação. Sabe, irmãos, nós temos uma caminhada, como a gente tem ouvido falar nas ministrações, quando você lê a palavra. Nós temos uma caminhada, e quando eu me referia ao povo no deserto, irmãos, tem lugar aqui na frente, se alguém puder sentar, eu não gostaria que ficasse para trás do biombo lá, eu prefiro a sua atenção aqui para esteja concentrado, nos ajudando aqui, porque o culto passa muito, irmãos, pela sua atenção. Se você me dá atenção e você quer que a palavra venha, irmãos, não é por mim. Eu quero ser só um canal do Senhor aqui, para que Deus venha e rios de água vivas possam chegar até você, amém? Mas às vezes, se há dispersação dentro da igreja, irmãos, talvez pessoas podem perder isso, o rio pode não chegar lá. Então, quando a gente mantém o foco na palavra, eu creio que quanto mais fome da palavra a gente tiver, mais Deus vai falar com você, de formas diferentes, tá bom? Filipenses capítulo 3. Eu creio que a nossa caminhada, irmãos, ela é constante, tem que ser constante. Só que nessa caminhada nossa, cristã, no caminho, querendo encontrar Jesus sempre, buscando a Ele, perseverando, a gente carrega algumas coisas junto com a gente que Deus não quer que a gente carregue. E às vezes, irmãos, não é porque a gente gosta de carregar. Às vezes está ali. Às vezes está ali, eu quero falar sobre não carregar coisas que Deus não te mandou carregar nessa noite. Então tem coisas que eu quero que o Espírito Santo nessa noite ministre a você, o que você vai ter que deixar de lado. Deus sempre quis e sempre vai querer, e o desejo dele é que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nosso coração, ele pulse conforme a vontade dele, ele sempre desejou isso. Ele quer que a gente enxergue além daquilo que a gente pode enxergar. Mas eu estudando essa palavra, algumas coisas a gente não consegue ver e não consegue desejar, porque nós estamos carregando coisas que Deus não pode abrir os nossos olhos por causa dessas coisas. Paulo aqui ele está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo, Filipenses 3,13. Desculpa se eu não leio. Filipenses 3,13. Deixando as coisas para trás, Paulo diz. Ele prossegue para o alvo. Paulo diz que larga coisas para trás. E ele tem um foco, ele tem um alvo. E o alvo dele não são coisas, porque ele já largou as coisas. O alvo dele é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, amém? Então, o que era para Paulo um prêmio, é para mim e para você também. Mas sabe por que Paulo conseguiu largar as coisas para trás? Porque ele enxergava o prêmio com olhos espirituais. Ele sabia para onde ele estava indo, ele tinha um foco. Ele sabia o que estava esperando ele. E quando a gente fala de deixar coisas para trás, talvez as pessoas pensem: pastor, é para deixar trabalho, casa, dinheiro, tudo. Se Deus falar com você que é isso, amém, irmãos. Mas não faça isso porque eu pedi. Mas depois você vai ficar endividado e vai dizer que a culpa é minha. Vai botar eu na justiça. E eu vou ficar aí respondendo injustiça porque você entendeu mal a palavra. Estou falando de coisas espirituais, amém? Então tem coisas na sua vida, irmãos, que eu sei, que na minha também tem, que eu tenho que deixar para trás. Eu preciso largar. Porque do contrário, não adianta eu pedir para Deus, Ele não vai me mostrar. Ele já disse que Ele não reparte a glória dEle com ninguém. E a glória dEle quer ser manifesta só para você e só para mim. Mas as coisas às vezes atrapalham. Amém? Nós somos uma geração eleita, vencedora. Quem é que é eleito aqui vencedor? Aleluia! Isso você tem que tomar posse. Você é eleito, nós somos eleitos em Jesus Cristo. Ele nos elegeu.
Ele olhou e disse: eu quero o povo para mim. E nós somos vencedores nele. Já vencemos, já ganhamos. Nós já ganhamos, irmão, essa batalha. Nós não perdemos, não. Nós já vencemos. Mas isso tem que estar dentro do nosso coração. Então, não vamos dar mãozinha, jeitinho para Jesus nessa caminhada, para Deus. Vamos deixar as coisas para trás. E vamos seguir somente com aquilo que Ele mandou nós levar, amém? E eu quero entrar numa palavra hoje. Abra Gênesis 12 comigo. Lá no início da Bíblia. Porque tem coisas, irmãos, que talvez Deus tenha te pedido para fazer. E você não tem feito. Por causa das coisas. E você está dando murro em ponta de faca. Porque não dá certo. Por quê? Por causa das coisas. Eu quero pegar essa palavra de Gênesis 12, onde Deus fala com Abraão, só para te motivar a entender que tem coisas que Deus não manda tu levar. Essas coisas vêm junto com a gente, vêm a tiracolo. E Deus só pode mostrar alguma coisa quando essas coisas que estão a tiracolo, a gente libera elas. A gente só, querido, vai para o teu lado que eu vou para o meu. Você já vai saber o que eu vou falar. Gênesis 12, versículo 4. Pedi para vocês abrir, mas eu não abri. Diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não chama ninguém sem antes mostrar para você que Ele tem algo para você. Deus não vai te chamar à toa. Ele vai dizer: vem porque eu tenho algo para ti. Deus talvez já te chamou, vai te chamar nessa noite. Mas não esqueça, as promessas você vai ter que enxergar com olhos espirituais. Chamado todo mundo quer, irmãos. Mas muitas vezes para no meio do caminho. Porque o diabo bota coisas no meio do caminho para você parar e olhar para as coisas. E esquecer as promessas. Gênesis 12, 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Estou lendo do 1 em diante, tá? Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Daí o 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E o final do versículo diz o quê? E Ló ia com ele. A palavra do Senhor diz que era para Abraão levar Ló com ele? Não, diz que Ló ia com ele. E eu quero entrar nessa área nessa noite, irmãos. Tem coisas que Deus não vai te mostrar na presença de Ló. Mas a pergunta é: qual é o teu Ló? Cutuca aí e diz: tu tem Ló? Tu carrega Ló contigo aí? Tem coisas que Deus não vai te apresentar se Ló estiver junto contigo. Não é o pão de Ló, tá, irmãos? Se for pão de Ló, você come. Se você não gosta, você pode passar na José Vieira de Souza, 1035. Faz que nem Noé, bota num cestinho, deixa o bebê na frente de casa, que eu dou um jeito de cuidar dele para você. Que é, irmãos, que nós temos levado conosco? Que é que você tem carregado junto com você nessa caminhada até o céu? O que é que tem te prendido, às vezes, de olhar com olhos espirituais aquilo que Deus tem para ti? O que é o teu Ló? Eu quero pegar Ló como uma figura hoje aqui. O que representaria Ló na tua vida? É com você e o Espírito Santo a partir de agora. O que representa Ló na tua vida? E pode ter muitas coisas, irmãos. Pode ter coisas externas e coisas internas que pode representar Ló. E tem, nossa, monte de coisa. Mas eu não vou entrar nisso, eu quero só dar uma passada rápida aqui. A pergunta é: por que, pastor, que eu tenho que liberar esse Ló? Para você poder enxergar as coisas que Deus tem para mostrar para você, senão Ele não vai mostrar. Ele não vai te mostrar. Ele já chamou, amém? Ele já chamou. Mas ele diz ali que eu te mostrarei a terra. Deus não diz que mostrou a terra para Abraão. Vai e eu te mostrarei a terra. E Ló foi com ele. E Abraão na caminhada não via a terra. Ele não consegue ver a terra. Por que, irmãos, nós precisamos liberar Ló? Porque eu botei assim: Ló, ele representa coisas das quais Deus não se agrada. Ló representa atitudes, nosso jeitinho, aquilo que nós gostamos de ser, que Deus não se agrada.
Deus não vai nos dar olhos espirituais se os nossos olhos são carnais. Deus não vai deixar a nossa mão carnal tocar em coisas espirituais. Ele vai fazer com que as nossas mãos sejam mãos espirituais, para tocar em coisas espirituais. E nós precisamos liberar Ló. Ló, irmãos, representa uma geração doente. Lá na frente na história você vai ver que as irmãs tiveram o pecado de incesto com o pai. E é uma geração doente. Se eu não me engano, os moabitas surgiram de lá. Uma geração, irmãos, muito doente, pecaminosa. E Ló, andava junto com Abraão. Mas Ló ainda não era. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz que Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. E Deus já olhava para Ló e sabia, esse cara não vai ser boa companhia para ti, Abraão. E eu não pedi para ele ir junto contigo. Ló representa uma geração perversa, ambiciosa, aproveitadora, sem foco no eterno. E eu quero que o Espírito Santo comece a falar, se nós somos uma geração eleita, se realmente nós somos nação santa, aquela palavra que um dia eu ministrei, povo escolhido. Jó, irmãos, representa aquela geração da mensagem de terça-feira. Quem estava na terça, eu vou relembrar. Jó, falei Jó de novo, né? Você me corrige aí, é Ló. Ló representa aquela geração que é insensível à voz de Deus, que não escuta a voz de Deus. Representa aquela geração que não renuncia, que não faz sacrifício. Representa aquela geração que não tem um projeto definido, que não quer ter relacionamentos. Ló representa tudo isso, irmãos. Lá em Lucas 17, 28, você não precisa abrir, mas só anota aí. A palavra do Senhor diz assim: assim aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sabe o que significa essa geração? A geração de hoje, que não tem foco de família, só quer trabalho, só quer o imediatismo, o consumismo. Essa é a geração de Ló, irmãos. Talvez você é um cristão, você vem à igreja, mas você não tem tempo para o filho, você não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, você não tem tempo para nada. Você só tem tempo para Deus quando você vem na igreja domingo à noite. E essa é uma geração de Ló. Uma geração imediatista. Nós vamos ver que ele foi imediato. Olha o capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13, versículo 14 e 17. Ali o Tito fala que eles se apartam um do outro. Vamos pegar no versículo 5, por favor. Em diante, 13, 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa e bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Até aí. Nós precisamos ser essa geração, irmãos, geração de Abraão. A geração da fé, que sabe que vai herdar coisas, mas que precisa se separar, ser separado das coisas que não são santas. Você viu um homem ambicioso aqui? Esse homem, Ló, ele foi criado, talvez, é sobrinho de Abraão. É uma geração que não honra o seu líder. É uma geração, irmão, imediatista, consumista, aproveitadora, que só quer as coisas. Ao invés desse homem dizer: não, Abraão, tudo que eu aprendi foi contigo. As riquezas que eu tenho, talvez foi Abraão, foi tu que me ensinou a colher, a plantar, a cuidar de gado.
Mas no primeiro momento em que Abraão diz para se separar, ele escolhe tudo de melhor para ele. É uma geração, irmão, muito perversa. Uma geração que não herda o reino de Deus. Mas voltando à pergunta, por que eu tenho que me separar de Ló? Eu quero ver alguns pontos com você. A primeira, porque Deus não pôde e não pode dar olhos espirituais se você estiver carregando algo que Ele não quer que você carregue. Deus não vai poder te dar, irmãos, aquilo que você quer ver, que você pede para Ele, se você ainda carrega alguma coisa dessa figura de Ló. Não me entenda, não estou falando, mas eu não tenho Ló nenhum. Não, estou falando espiritualmente falando, que alguma coisinha a gente carrega, irmãos, dentro de nós. Por isso que Deus não pode, às vezes, falar conosco. Por isso que a gente não consegue ser de santo, porque eu sou santo. Um sacerdote não podia chegar na presença do Senhor, nem com um pensamento impuro. Tinha que amarrar uma corda na canela, já falei sobre isso. Porque se ele chegasse lá, ele passava a noite acordado, sem dormir, para poder entrar na presença do Senhor e trazer algo para o Senhor do povo. Porque a glória do Senhor era muito grande e o consumia. Sede santo porque eu sou santo. Não dá, irmãos, para nós estar querendo chegar na presença do Senhor, mas dentro de nós ainda ter raizinhas, coisinhas, situaçõezinhas. Nosso olhar, a nossa mente, tudo pode significar Ló. Meus desejos, tudo pode representar Ló. E eu preciso fazer como Paulo. Ter só um foco e deixar as coisas para trás. Amém? Então a primeira coisa, Deus não vai nos dar olhos. Quer ver um exemplo? Nicodemos, ele tinha o que, irmãos? Como o Ló dele? A religião. Nicodemos tinha o Ló dele, a religião. Eu estou fazendo comparações. Ele não pôde chegar perto de Jesus e reconhecê-lo como mestre. Ainda que reconheceu, ele disse, mas a religião é maior do que tu. Ele não disse isso lá, mas eu estou... É como se ele dissesse a religião para mim, o meu talar, a minha roupa, o meu aleluia, o meu glória a Deus, tudo que eu tenho, meus anéis, é maior do que tu, Senhor. Nicodemos chegou a dizer, eu sei que somente tu pode fazer essas coisas, somente o Messias pode fazer. Mas ele não quis, porque ele carregava algo com ele, a religião dentro dele. A religião pode nos enganar, irmãos, achar que nós gritando, pulando, nós estamos na presença de Deus. Se nós não tiver o Espírito de Deus e se reconhecer que Ele está aqui nessa noite, irmãos, é triste. Cuidado com a religião. Cuidado com mais uma igrejinha moderninha, bonitinha, que tem uma visão. Cuidado com, que louvor bom de escutar. O Espírito é que tem que falar. Ouça o que o Espírito diz a igreja. Ouça o que o Espírito fala com você, irmãos. Daí a gente vai ter que ter mente espiritual, ouvido espiritual, coração espiritual, para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. Amém? Deus não enche, irmãos, e a palavra dele diz que ele nos tem como vasos. E ele não enche um vaso, isso espiritualmente falando, ele não enche vaso sujo. Ele não enche vaso sujo. Ele não enche saquetel furado. E isso tudo se representa um Ló para nós, irmãos. Deus não fala, sabe com quem? Com quem não quer nascer de novo. Todo dia. Porque Deus vai falar sempre com uma nova criatura. O velho homem já foi. Ele quer falar com novas criaturas espirituais. Ele não pode falar com o velho homem, o homem carnal. Deus é espírito. E Ele precisa falar com homens e mulheres espirituais, irmãos. Com jovens espirituais. Que vivem nessa terra, cumprem os seus deveres nessa terra. Mas são espirituais. São totalmente espirituais. Deus não responde àqueles que ainda não pegaram a sua cruz e não o seguiram. Deus não vai responder nada, irmãos. Deus não vai dar sinal para a geração. Como que ele fala lá, pede um sinal para ele diz, essa geração incrédula, não vai ver sinais. Você quer enxergar com olhos espirituais os sinais de Deus, irmãos? Ló, fica para trás de mim. Eu quero enxergar as promessas de Deus. A segunda coisa, quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Está entendendo mesmo, irmãos? Segunda coisa,
Por que eu tenho que liberar o Ló? Porque Ló é uma geração que agrada a si mesmo. Quem você tem agradado, irmãos? Ló é uma geração que quer se agradar a si mesmo. Isso fala de carne. Isso fala de desejo a mim mesmo. Eu sou crente da Igreja Vida, sou membro do pastor Márcio, mas assim, ó, o seguinte, rateou para mim, perdeu, maninho. Perdeu, maninho. É assim que a gente faz, irmãos? Eu sou pastor daquela igreja, mas se eu puder dar uma burlada no negócio lá, estou agradando a quem? A mim mesmo. Estou machucando a quem? A mim mesmo. Irmãos, Ló é uma geração imediatista, interesseira, gananciosa. Você pode olhar no texto, irmãos. Ele tinha tudo, ele começa uma contenda, e Abraão diz para ele, cara, se tu for para um lado, eu fico imaginando, não, tio, quero ficar debaixo da tua cobertura. Tudo que eu sei veio de ti. Tudo que eu aprendi veio de ti. A terceira coisa, por isso que eu falei que é rapidinho. A geração de Ló, irmãos, ela não tem visão própria. Ela tem visão própria. Ela olha só aquilo que ela quer ver. Ela enxerga aquilo que ela acha que é melhor para ela. E não tem foco para deixar as coisas para trás. Olhos carnais, é desistente, inconstante, não tem foco. Ló desistiu rapidinho de ficar com o tio. Desistiu rapidinho. Inconstante, talvez quando saiu de lá, Abraão deve ter dito, olha, o Senhor Deus mandou que eu saísse da minha casa, da minha parentela e fosse para a terra aqui. Eu quero ir junto contigo, tio. E logo ele desistiu. Foi inconstante. Como é que você é, irmãos, nos caminhos do Senhor? A quarta coisa, porque a geração de Ló acha que sabe como começa. Mas pode ter certeza, ela não sabe como termina. Se você ler a história, você vai ver como terminou a história desse homem. Como foi a história desse homem. A alegria que nós temos é que lá em 1 Pedro, se não me engano, ou em Hebreus, alguma coisa fala que Deus ainda o justificou. Essa é a nossa alegria, a misericórdia de Deus. É uma geração, irmãos, que não sabe onde começar, não tem visão, não tem projeto, não tem direção de Deus, pensa no hoje, no agora. Você tem feito projetos para onde você quer ir, irmãos, com Deus? Você tem dito para Deus, Deus, eu quero recomeçar uma vida nova contigo, uma vida santa. Você tem colocado no papel esses projetos espirituais para o Senhor? Deus, eu quero começar a aprender mais a perdoar, a me arrepender, porque eu quero ir para o céu. Daí o Espírito Santo vai dizer, então tem coisas que tu vai ter que deixar para trás. E ter um foco em mim. Deus, eu quero aprender mais a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Isso é projeto, você tem esse projeto na tua vida, irmãos? Um bom empresário, um bom funcionário, um bom aluno. São projetos que a gente precisa ter. Porque eu estou falando aqui, irmãos, para homens e mulheres espirituais. Amém? Porque o homem carnal, irmãos, ele tem muitos projetos. Tem ou não tem? Vou fazer faculdade disso, vou casar tal dia, pretendo ter 3 filhos, 4 filhos. Eu vou trabalhar nisso, eu vou ser isso. É muito projeto. Vou comprar o carro tal, da marca tal. Eu gosto da roupa tal. Eu gosto de deixar os cabelos dentro do pastor, assim, saltitante, sacudir assim o cabelo. Projeto, irmãos. Por que o homem espiritual não tem projetos, irmãos, para com Deus? Por que nós não temos projetos de dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa iluminada por Ti. Me ajuda, são projetos. É ter uma visão de quem eu quero ser no Senhor. Quantos fazem projetos desse tipo, Senhor? A gente precisa fazer, escrever no papelzinho. Quero ver meu filho, quero ver minha filha. Eu faço projeto para você, sabia? Espiritualmente falando. Eu digo assim para o Senhor, Senhor, eu quero ver essa igreja santa. Eu boto você no meu projeto. Eu boto assim, eu quero que essa igreja aprenda a se arrepender. Claro, eu também, né, irmãos? Eu me incluo. Eu quero que esses jovens, um dia eu possa fazer o casamento deles, eles sejam santos, não tenho nada o que falar deles. Projeto que eu boto diante de Deus, irmãos. Você tem que fazer projetos.
espirituais. A quinta coisa, porque a geração de Ló, irmãos, ela só arma tendas, ela não levanta altares. Se você vê Abraão, aonde Abraão ia, lê esse capítulo 12 e 13. Aonde ele ia, Deus falava com ele, ele parava depois que Deus falava, ele parava, levantava um altar para o Senhor, fazia um sacrifício. Parava, levantava um altar e fazia um sacrifício. Ló não, se você ler todo o capítulo 12 e 13, até ele chegar em Sodoma e Gomorra, diz que ele só levantou tendas. Interesseiro, queria nada com Deus. Sabe o que se representa isso, irmãos? Representa cuidado com a sua força. Ló achava que era forte, que era o cara. Eu vou para Campinas, já tem um monte. Olha lá o Jordão, papapá, Sodoma e Gomorra. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Que nem a música da Ivete Sangalo. Cuidado com é para lá que eu vou. Você pode se dar mal no final. Abraão não. Abraão tinha olhos espirituais. Senhor, para onde tu quer que eu vá? Deus falava e levantava um altar. Sinal de dependência. Levantava um altar. Obrigado, Senhor. Senhor, fala comigo. Obrigado. Ele levantava um altar. Levantar altares, é isso, representa dependente. E ser dependente para o mundo, diz assim, mas tu é um fraco, né, Paulo? Parou de beber, de fazer isso, aquilo, tu é um fraco, né, pastor? Teve que virar pastor para poder ser forte. Dependência é ser forte, irmãos. Não é fraqueza, não. Quem é dependente de Deus é a pessoa mais forte do mundo. Nem os Avengers podem com nós. Sabia disso? Ser dependente de Deus é ser muito forte. Muito, muito forte, irmãos. Quem é dependente de Deus sabe qual é a mão que está pesando, que vai pegar. Quem é dependente de Deus sabe, tu vai te levantar contra mim? Não vou nem vou só te avisar. Vou só te avisar. Cuidado. A gente precisa, irmãos, levantar altares, amém? A sexta e última coisa. A geração de Ló é uma geração desonrosa. Ló tinha Abraão como quem ali, irmãos? Para ele, além de tio. Como pai. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem sobre a face da terra. Ele honrou o pai dele. Pai espiritual? Não. Foi bem? Não. Honra, irmãos, aquelas pessoas. Eu vou dizer, honra aquela pessoa que te dá um trabalho e te paga o salário todo mês. Honra ela. Como, pastor, dando presente? Não, trabalha com muita honra lá dentro. Honra o teu horário. Bate teu cartão na hora que tem que chegar. Sai lá na hora que tem que sair. Mas não desonra lá dentro, irmãos. Porque no fundo, é eles que mantêm a nossa comida todo dia. Honra o teu discipulador aqui na igreja. Honra o teu pastor. Como dar presente de pastor? Não, irmãos. Me honra, clama ao Senhor, pede para Ele, queira me ajudar a sonhar. Eu honro muito a igreja que o Senhor instituiu para me cuidar. Eu honro muito o meu pastor, honro muito os meus líderes. Eu amo vocês todos e tento honrar na medida do possível. Para quê? Porque eu olho com olhos espirituais. Eu quero que tudo vá bem sobre a face da terra, na minha vida e na vida da minha família. Então honra aquela pessoa que um dia falou de Jesus para ti. Você lembra de um dia quem falou de Jesus para você? Eu normalmente estou relembrando o pastor Samuel, o Paulo Santana. Normalmente eu estou lembrando dessas pessoas. Isso é um sinal de honra. Eu não me esqueço quem foi que trouxe o maior presente da minha vida. Foi uma pessoa que veio e falou de Jesus para mim. Me curou, me trouxe cura. Honra, para que tudo te vá bem, amém? A geração de Ló é a geração ingrata, que faz contenda, cria confusão, irmãos. A geração de Ló tem alguma coisa a ver com nós hoje? Tem. Tem a ver com nossas escolhas e decisões. Eu não mando você largar as coisas. Eu só leio um texto e pedi para o Espírito Santo falar com você. A tua escolha em querer carregar Ló é uma coisa, a tua decisão em deixar ele é outra. Escolha, irmãos, é a capacidade de discernir, que você tem de discernir aquilo que você quer. Não é eu que mando. Amém? Você escolhe e discerne. Opa, entendi. Quero. É a sua capacidade. E decisão é a sua posição que você vai tomar a partir de agora. Decidir. A partir de agora eu quero. Vou mudar.
É você quem decide. Não sou eu que decido por você. Eu já escolhi e decidi o que eu quero para a minha vida. O chamado de Abraão, irmãos, estava condicionado a uma escolha e uma decisão. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele podia escolher, eu não quero sair da minha terra, não quero sair da minha parentela, não quero as tuas promessas. E uma decisão, irmãos, muito séria. Obedecer. Escolha e decisão tem a ver com obediência. Quero só exemplificar lá em Atos 9:15, tu gosta de anotar. Deus chama Paulo, irmãos. Chama Ananias, manda Ananias falar com ele. Diz assim, vai, pois, esse é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu Paulo. Pessoal, vai lá e ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. No versículo 16, fala de uma obediência que Deus ia pedir para ele. O Senhor diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Escolha e decisão. Foi escolhido. A decisão é tua, Paulo, de querer sofrer pelo meu nome. Eu vou te mostrar o quanto que importa. Eu entendo que Paulo, irmãos, poderia ter dito, eu não quero me converter, não quero obedecer. Mas não, Paulo conseguiu dizer depois, deixando para trás as coisas que ficam para trás, eu corro para onde? Para o alvo. Porque ele entendeu, eu escolhi obedecer, eu escolhi sofrer por causa de Cristo, eu vou deixar as coisas para trás. Porque eu enxergo com olhos espirituais. Talvez você está sofrendo tanto porque você não experimentou ainda, sabe o que, irmãos? Uma conversão de verdade. Você nunca mais vai sentir falta de nada. De nada, eu posso garantir para você. Eu não estou falando de coisas materiais, não, que é isso que o diabo diz para nós. Viu, se te converter, tu vai ganhar carro. Não, não é isso. Estou falando é ser suprido espiritualmente o dia que a gente se converter de verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque ele é o nosso tudo. Não precisamos de mais nada. Nós vamos nos alegrar no nada. Nós vamos nos alegrar que nem Jó. Jó se alegrava no nada. Nada. Então, irmãos, nós precisamos experimentar arrependimento e conversão. Volta de novo às pregações. Amém? Abandonar os lós, é saber que Deus te dará olhos espirituais para ver as promessas de Deus. Agora eu termino com o versículo 14, você vai ver por que eu falei que Deus não pode te mostrar nada com um ló do teu lado. Olha o que ele diz. Versículo 14, 13 e 14. A gente tenta pegar a Bíblia, irmãos, e orar a Deus, e Deus mostrar. Eu comparei Ló com alguma situação. Então aqui, Deus disse assim, depois que ele, lá no versículo 12, você vê, disse assim, ó, que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Daí no 14, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló, como? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Nessa noite, irmãos, eu oro para que Deus possa falar com que você erga os olhos espirituais da tua vida. E diz, e olha desde onde estás. Olha onde Deus manda ele olhar. Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a tua e a tua descendência. E vai mais, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E daí ele pede, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Irmãos, Deus talvez tenha te pedido para te erguer os teus olhos. Primeiro abandona as coisas e ergue os olhos para ver, irmãos, olhos espirituais, o que Deus tem para ti, tu não faz ideia. Para o teu casamento, para a tua família, para a tua juventude, para a tua história. Mas nós vamos ter que largar Ló. Daí Deus vai vir, vai falar, vai dizer, agora levanta os olhos, querido, agora que tu largou de verdade, levanta os olhos. Deus vai pedir, irmãos, para nós nos levantar e percorrer, continuar o quê? Marchando
marchando, marchando, levanta e percorre. Deus vai pedir, muda tuas tendas de lugar, irmãos, sai do comodismo. Muda tuas tendas de lugar, para de viver essa vidinha medíocre diante de Deus. Porque Ele é um Deus todo poderoso, que só Ele abre portas onde ninguém mais pode abrir. Mas tu vai ter que terminar fazendo, levantando altares, altares, altares para Ele. Amém? Que Deus possa ter falado com você nessa noite. Você pode ficar de pé?